Estamos de volta e acesse nosso site istoemanaus.com.br. No próximo bloco, vamos conversar com o diretor da Vivo, senhor Maurício Santos. Muito boa tarde para vocês da nossa NET Cidade, Canal 21, onde nós estamos todas as quintas-feiras às 17h30. Muito bom dia para você da nossa Band Manaus, onde nós estamos todos os sábados às 9 horas da manhã. E muito bom tudo. Bom dia, boa noite, boa tarde, bom sucesso, bom abraço, bom tudo, você da nossa TV web, www.istoemanaus.com.br, 24 horas de braços abertos para vocês. Nós estamos no Tropical Hotel hoje, numa suíte presidencial. Um Tropical que não só um grande centro gastronômico, mas também um centro de lazer, onde você pode trazer a sua família, passar momentos bons, onde você pode fazer o seu evento e você tem uma estrutura tão bem montada como hoje o Tropical oferece. Tropical com uma nova filosofia de administração, Tropical com um requinte bom gosto no seu cardápio, você pode vir almoçar, fazer negócio e usufruir aqui de tantas coisas boas que tem o Tropical. Sem falar da natureza da sua verdadeira essência, você vai encontrar aqui no Tropical Hotel. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber nessa suíte presidencial Maurício Santos, diretor da Vivo, nosso companheiro, amigo de muitos anos. Aliás, eu sou um dos primeiros que começou na Vivo, né, Maurício? Muito obrigado pela gentileza de estar conosco. E como é que está a telefonia móvel na nossa cidade, Maurício? Edson, antes de mais nada, deixa eu falar um pouquinho da minha satisfação em estar aqui, te agradecer o convite, realmente já amizade de longo tempo, é muito bom estar aqui no programa no Isto é Manaus, que é um programa que é um referencial na nossa cidade, principalmente no meio empresarial. Pelo menos velho né, Maurício? Não, velho não, é um referencial. Mas é verdade, olha, Edson, isso é muito importante, a gente poder estar aqui com pessoas que a gente gosta, como é o caso de você. A recíproca é verdadeira. E com relação à telefonia móvel no Amazonas, o Amazonas, como sempre, é um estado, é uma situação, um ponto fora da curva em termos de crescimento, principalmente nos anos anteriores, o Amazonas experimentou um nível de crescimento muito forte, uma taxa de crescimento muito forte, o que é um desafio muito grande, né? A Vivo, ela realmente entende que o mercado do Amazonas é um mercado diferenciado, é um mercado especial, é um mercado de alto consumo. É interessante que a média de utilização do cliente do Amazonas, ele é uma média acima da média brasileira. Está em que ranking, Maurício? Per capita. Eu vou te dizer em termos de penetração. Por exemplo, hoje o Amazonas já tem mais celular do que habitantes. Isso depende de operadora para operadora, mas em termos de consumo de tráfego de voz, Amazonas, a cidade de Manaus, ela rivaliza com grandes centros como o Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, em termos de consumo, de tráfego cursado de voz, né? Então é uma característica do mercado amazonense, uma demanda muito grande por serviços não só de voz, como serviços de dados, né? E esse é o motivo, Maurício, pelo qual a gente ainda encontra algumas falhas de comunicação, algumas dificuldades de fazer uma ligação? Esse é um grande desafio para a operadora, né? Ou seja, a gente acompanhar esse crescimento, acompanhar o deslocamento de consumo também, é uma característica do mercado ainda em forte expansão, como é o caso do mercado do Amazonas, em especial de Manaus. Então, da noite para o dia, surgem novas áreas urbanas, né? E dali, da noite para o dia, um novo consumo se estabelece em uma determinada área, e você acompanhar esse crescimento e esses deslocamentos de consumo, isso é um desafio para a operadora, né? O que a gente tem feito aqui no Amazonas é sempre nos desafiar a que a gente possa continuar oferecendo o melhor serviço para os nossos consumidores. Nós, proporcionalmente, somos a operadora menos reclamada em qualquer índice, quer seja ele nos indicadores da Anatel, né, que nós, em nível Brasil mesmo, nós estamos há 39 meses seguidos como a operadora com os melhores indicadores. A Anatel tem um ranking de indicadores bastante criteriosos, e aqui também no Procon nós temos um índice de reclamação bastante baixa quando comparado ao setor. Aliás, hoje circulou na cidade um noticiário que a Anatel estaria entrando com uma nova lei, onde o cliente tentar fazer uma ligação, não conseguir,
essa segunda ligação, a segunda tentativa seria gratuita. Você tem conhecimento disso, Maurício? A Anatel, o órgão regulador, é um órgão bastante atuante, é um órgão bastante ativo e ela sempre está buscando formas de acompanhar também o crescimento e a qualidade da prestação de serviço no Brasil, né, das operadoras como um todo. E ela enxerga o Brasil não só de uma forma global, mas enxerga aqui mesmo em Manaus, existe uma regional do regulador. Tá? E, em específico, essa norma aí, a gente ainda não tem informações, sabemos que foi... Não foi comunicado oficialmente ainda. A gente ainda tá entendendo como é que vai se aplicar. O nosso compromisso é sempre no que diz respeito à qualidade. Eu costumo dizer, Edson, que a qualidade ele está no DNA da Vivo. E a gente não mede esforços para isso. É fato que, eventualmente, como você falou, pode ter algum tipo de reclamação, a gente se coloca à disposição. Nem Deus satisfez todos, efetivamente, né? E é um serviço que ela depende de variáveis diversas, como a própria questão da energia. Esse é o grande problema, né? É um problema, a questão das condições climáticas é um outro desafio para a gente, a questão da Sem falar nos roubos de bateria e essas coisas todas. Né? Também, uma outra questão importante é, à medida que a cidade vai crescendo, novos núcleos urbanos vão surgindo, o consumo vai deslocando, a gente precisa instalar antenas. Né? E Manaus também tem uma regulação importante e que a gente tem que vencer essas etapas de Aliás, liberação. esse era um questionamento que eu ia fazer para você agora. Sabemos que a SEMAS tem dificultado um pouco a instalação de novas antenas em função de não ser uma cidade cheia de antenas. E estavam querendo fazer, justamente era a utilização por todas as operadoras, uma única antena, sendo todas as operadoras utilizar. Isso gera conflito de transmissão de dados, gera conflito de coisa, ou é meramente, não, essa aqui é minha, essa aqui é sua e acabou? Não há conflito. Hoje é o que a gente fala de compartilhamento de infraestrutura, exatamente. Né? Então, em uma determinada torre você tem antenas de mais de uma operadora, nós já compartilhamos uma quantidade grande de antenas, né, de sites. Além disso, a gente tem buscado, Edson, outras alternativas que impactem menos o meio urbano. Para que a telefonia ela possa crescer, é necessário que a gente instale antena, não existe outra forma de fazer isso. Via satélite está distante ainda, Maurício? O satélite é o meio de transmissão para que o sinal chegue na antena. Então é usado também, mas você para fazer a comunicação de celular, de uma célula para outra, e essas células dentro do núcleo urbano, você não usa satélite. Ficaria, além de muito lento, ficaria muito caro. Então você usa um link direto. Mas eu tenho que fazer o adensamento colocando antenas para que elas possam permitir que o consumidor tenha a sensação de continuidade do serviço. Então a gente tem buscado, além do compartilhamento, a gente tem buscado alternativas como é o caso de rooftop, são antenas que ficam em cima de prédio, elas não ficam inclusive visíveis, ela tem um impacto visual menor. Nós temos buscado uma alternativa também que chama-se Sensílio. Se você olhar, é como se fosse um poste de iluminação, inclusive ele serve também para ser usado pela concessionária como um poste de iluminação, ou seja, ele também tem um impacto visual menor. Então nós temos buscado alternativas para poder facilitar essa integração. E uma outra, a verdade é que realmente existe uma determinação ou uma legislação que estabelece alguns procedimentos para a liberação dessas antenas, dessas torres, né? E nós procuramos obedecer esse processo e a gente entende que quanto mais parceiro os órgãos tiverem, no caso da operadora, isso facilita o processo como um todo. Nós temos interesse em cumprir exatamente o que determina a legislação municipal, né? E precisamos da ajuda de todos no sentido da gente poder prover um serviço de qualidade, continuar provendo um serviço de qualidade para o consumidor amazonense. Comenta-se também, Maurício, que quem está próximo das antenas tem problemas de radiação, tem problemas de coisas. Você que está no meio, você que vive 24 horas praticamente com a coisa, até que ponto de verdade isso existe? E se realmente é verdade que você ter um celular sempre encostado no seu corpo, ele está passando em radiação e a antena então é um raio
de 360 graus de radiação. Até que ponto isso é verdade? Olha, Edson, se isso fosse verdade, eu realmente estava numa situação Difícil, bastante difícil, porque eu não vivo no meio, eu vivo dentro, né? Onde eu trabalho, geralmente tem uma antena, uma torre de transmissão, trabalho com isso direto, 24 horas por dia, com o celular ligado e posso dizer para você, se realmente isso fosse verdade, estou nesse negócio já na indústria de telefonia já há mais de 10 anos, então certamente eu estaria numa situação bastante delicada. Mas, situação à parte, o fato é que as antenas de telefonia, elas têm uma radiação muito pequena. E só para efeito de comparação, fazendo uma comparação direta, por exemplo, você numa cidade como Manaus, que é uma cidade grande, uma antena de rádio é suficiente para você cobrir toda a cidade de Manaus de rádio, quer seja ele AM, FM, é suficiente para cobertura e às vezes até além disso. Isso, de alguma forma, são ondas magnéticas que transmitem. E nunca ninguém foi prejudicado por causa dessa radiação. As torres de telefonia, elas irradiam numa frequência muito mais baixa. Daí a necessidade de eu ter que botar muito mais torre. Ora, então, se tivesse que fazer mal, numa relação, é lógico que não faz sentido, né? Então, mas é uma pergunta válida. Eu acho que o consumidor, às vezes, ele tem dúvida quanto a isso. É importante, quer saber. No próprio site da Vivo existem informações, na internet existe uma infinidade de estudos. A própria Organização Mundial da Saúde, ela tem uma preocupação sobre isso, legisla também sobre isso. Eu te perguntei, porque às vezes as pessoas questionam isso, mas a gente vê nos grandes centros que isso todo mundo está usando. Todo mundo, né? Pois é. Bom, vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já já.